Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 18 de dezembro, estamos na terceira semana do Advento. O Evangelho de hoje continua em Mateus, capítulo 1, versículo do 18 ao 24, e diz assim: A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, dando aquela sequência onde nós vimos toda aquela descendência de Cristo Jesus até chegar em José, seu pai adotivo, aquele que assumiu a sua missão. Às vezes nós esquecemos, um pouco da figura importante que foi São José na vida de Cristo Jesus. Maria era ainda muito jovem. Naquela época se prometia em casamento e se casavam. Normalmente a mulher tinha seus 16, de 14 a 16 anos. O homem era bem mais velho. Acredita-se que José deveria ter quase o dobro ou mais da idade de Maria. Mas a mulher casava muito cedo. Era para isso que ela era formada, para constituir uma família. E José era o esposo, o escolhido. Ele, diante daquela situação, colocou em seus pensamentos. Queria abandonar Maria, mas em segredo. Porque se ele o fizesse publicamente, Maria seria apedrejada, ela seria humilhada, ela seria maltratada, excluída de uma sociedade como uma mulher adúltera. Se ele realmente o fizesse conforme a lei daquela época o pedia. Mas ele guardou tudo isso em seu coração. Até que teve essa conversa com o anjo enviado por Deus. E José acreditou na palavra. Confiou em Deus e deu um nome a Jesus, o seu nome. Criou Jesus como um verdadeiro filho. Então, na formação de Jesus, tem um pouquinho de José. José participou intensamente nessa formação. Com certeza, ensinou a Jesus a sua profissão que ele exercia. Com certeza, ensinou Jesus muito, porque Jesus sabia por completo todo o Antigo Testamento, todas as leituras que existiam naquela época. Jesus estudava, leu tudo as passagens
tudo aquilo que realmente Deus ensinava ao povo. Então, tudo isso, a formação de Jesus teve um auxílio de José, seu pai adotivo. Então, a importância desse homem, de São José, na formação da nossa verdadeira família. Então, ele também foi um alicerce na formação de Cristo Jesus. Que nós, homens, possamos nos espelhar muito na pessoa de José, na sua humildade, na sua simplicidade. A Bíblia fala tão pouco, talvez é a única passagem que ela fala de São José, mas a importância que ele teve no caminho da salvação foi muito grande. Ele ajudou muito a Cristo Jesus se tornar o homem que ele se tornou, o enviado, aquele que foi até os fins das consequências obediente à palavra de Deus. Que nós possamos nos espelhar um pouco nessa pessoa de São José. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.